Eu conversei com as irmãs da Raquel, lá no Santo Inês. E eu conversei com ambas as partes. A primeira é a reportagem lá no Santo Inês. E a segunda matéria que você vai ouvir é lá no Departamento de Polícia Técnica. E a família do Clécio rebateu a matéria que eu fiz com as irmãs da Raquel. É essa matéria exclusiva que você vai acompanhar agora. Reportagem Chico Sabe Tudo está aqui no bairro Santa Inês, em Paulo Afonso, no bairro Tancredo Neves 3, onde eu vou conversar com as irmãs da Raquel. Raquel, todo mundo sabe que ela está sendo acusada de matar o marido. Mas segundo as irmãs, que não querem ser identificadas, elas falaram que essa informação não procede. Elas pediram anonimato e eu respeitei. Mas o que vocês podem falar da sua irmã para todos que estão assistindo no canal do YouTube Chico Sabe Tudo ou Facebook? Bom dia. Bom dia. A minha irmã é inocente, ela foi se defender, porque ela aguentou muito. Muita briga, muita confusão, ele batia muito nela, maltratava ela, os filhos. Então ela apenas se defendeu. Ela não matou porque quis, ela foi se defender dele. Porque ela sofria muito. Era briga por cima de briga, quando ele bebia cachaça e ele sem beber, batia nela, batia nos filhos dela. Foi quanto tempo de relacionamento a sua irmã com esse homem? De 2 para 3 anos. Nesse sofrimento. Até quando chegou nesse ponto. Ela morava aqui perto, não era? Sim, senhor. Aqui entre família. Todos família e todos moram perto. No dia quando aconteceu essa tragédia, vocês ouviram alguma coisa? Vocês foram lá na casa? Eu escutei uma zoada que vinha da casa dela. 3 horas da manhã. E ele estava batendo nela desde as 3 horas da manhã. Aí quando chegou meio-dia e 20, meio-dia e meia, eu escutei uma gritaria da minha casa. Então, portanto, quando eu corri lá na casa dela, ele estava deitado no chão, da sexta pro sábado. Aí vocês correram lá? Quando eu escutei a gritaria, eu corri lá e ele estava deitado no chão. E ela correu para casa da minha mãe. Ela correu ainda para a ponte, para se matar. Aí minha mãe não deixou. Minha mãe pegou ela e botou ela para dentro. Aí foi quando a polícia veio, aí conduziu ela para a delegacia. Sua irmã Raquel, ela é nova, né? Ela é nova, ela muito tiver tem 31 a 32. Ela tem algum filho com ele? Não. Com ele não, ela tem 3 filhos, mas não é com ele. Porque eu tava dormindo, na sexta pro sábado, ela me gritava, pedindo socorro. Socorro, 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 tá me matando. Como eu fui olhar, ele botava a lanterna no rosto dela, como eu fui olhar, ele botou uma pancada na testa dela, que ele tinha metido a porta nela. Ela sofria muito. Nós dava conselho a ela, dava conselho a ele, deixa os dois dias, não só vou deixar como a morte levar. E foi isso aí, a morte levou ele. A minha irmã é inocente, minha gente. O povo tá falando da minha irmã, se ela é inocente, por amor de Deus. Não fique falando assim na rede social que a minha irmã matou ele, não. Minha irmã é inocente. E vocês não sabem de nada que tá falando, não. Ela é inocente. Todo mundo acusando ela. Todo mundo acusando a minha irmã, ela é inocente. Não tô conseguindo falar, não. É, porque no grupo 24 horas fica chamando ela de macumbeira, disse que ela matou porque quis, disse que tem que deixar ela presa. Não, não pode, porque ninguém sabe, ninguém convivia junto com ela. Só que convivia junto com ela, os filhos dela e ele, né? E nós que morávamos, nós morávamos tudo junto dela e nós viu o sofrimento dela. Que nem ontem a polícia levou ela tava toda roxa, ela tá toda roxa, de tanta pisa que ele deu nela. Aí, por favor, gente, apague isso aí dos grupos, do Face, da rede social, de tanto tá xingando ela. Vocês não sabem, não. Vocês não sabem disso. Isso é feio. Para de estar julgando a minha irmã, que isso é horrível, gente. Pelo amor de Deus. Se fosse um da família de vocês não estavam assim, julgando. Vocês estavam, vocês não estavam. Só tenho isso pra falar, obrigada. Quer dizer que teve essa confusão e ela foi para o hospital com bastante ferimentos? Não, ela não foi para o hospital. Depois do acontecido, ela correu para casa da minha mãe. E lá na delegacia foi feito o corpo de delito dela.
e constou todos esses hematomas nela. Então ela não chegou a ir para o hospital? Não. Não, senhor, não foi para o hospital. Como é a sua irmã? É uma boa mãe, uma boa pessoa, minha irmã. Ela não merece estar presa não, e ninguém está julgando ela não, que ela é mãe de família, mas não foi se defender. Viu que ela sofria muito, muito mesmo. Só quem sabe é nós que passa, que vê aqui o sofrimento dela, aqui. Ela mora vizinho da gente, nós sabemos o sofrimento dela. Ela fez isso para se defender. Eu peço a vocês que não fiquem julgando não, porque se fosse uma pessoa da família de vocês, e o que seria? Se fosse eu que estivesse julgando, e se fosse alguém da família de vocês estariam desse mesmo jeito. Gente, não faz isso não, eu peço a vocês, pelo amor de Deus, não julgue, viu? Não fique dizendo que ela é macumbeira, que foi ela que matou. Não, gente, ela não matou porque quis. As penas ela foi se defender, gente. Vocês pensem nisso. Para de estar julgando ela é uma boa mãe, viu? Ela tem 3 filhos para cuidar, viu? E eles batiam muito nela. Por favor, vocês parem com isso, de estar maltratando ela na rede social. É o que eu tenho para dizer. Essa não foi a primeira vez que aconteceu a confusão, essa briga, como vocês relataram, mas as confusões que tinha com ela e ele sempre eram fortes? Sempre forte, com pancada, sangramento, ele tirava sangue dela. Se ele bebesse um dia na semana, ela tinha que correr de casa, porque ele agredia ela, batia nela, tinha que correr para casa da minha mãe. E quando era final de semana, ele bebia junto com ela e ele espancava ela. Bebia sempre aqui no bairro Santinês? Sempre na casa dela, sempre. Na casa dela aqui no bairro Santinês. Vocês foram chamadas para depor na delegacia? Só eu, porque eu acompanhei ela, né? Eu depor lá na delegacia, conversei com o delegado, e depois um do irmão dele e ela. O que foi que o delegado falou para vocês? O delegado viu a situação e disse que se fosse para ela tirar em liberdade, ela iria tirar em liberdade. Aí vai depender agora do juiz, porque o que o delegado viu foi por legítima defesa. O delegado entrou na casa dela e viu lá a situação da casa dela, que estava toda revirada e com marcas de faca no colchão, que ele estava metendo a faca nela, dormindo. Foi por isso que ela não ficou presa? A justiça viu que realmente ela não é assassina, viu? Ele viu, a justiça é reta. Porque realmente ela se defendeu. Porque se ela não se defendesse, poderia ser ela. Então, quando ele jogou a faca, o filho pequeno dela que deu a faca para ela. Ela foi pro banheiro, ele jogou muito ela no banheiro, ela tá com hematoma nas costas. Viu? Aí o filho dela pequeno pegou a faca e deu para a mãe. Agora, sinceramente, vocês concordavam com esse relacionamento? Não. Nós não concordávamos, nós dávamos muito conselho. Porque da primeira pisa que ela levou, se ela tomasse o nosso conselho, não tinha acontecido isso. A gente não concordava de jeito nenhum, porque tudo dela era machucar ela, maltratar ela, bater muito nela e tirar sangue dela. Nós nunca concordamos, de jeito nenhum. E, gente, eu peço a vocês, pelo amor de Deus, tire isso da rede social que vocês estão falando, que ela tá com depressão. Ela tá com depressão, ela só quer se matar. Ela disse que ele não iria só não, que ela ia se matar. Ela tá com depressão. Então eu peço que vocês não fiquem julgando ela não, por favor. Essas agressões que ela sofria com ele, ela chegou a prestar queixa na delegacia? Não, assim, ela sempre queria ir, mas ele ficava ameaçando ela. Que disse que se ela fosse, ia matar ela e os filhos dela. Ela não ia, com medo. E vocês vendo tudo isso? Tudo isso. Nós não podíamos entrar, porque se nós entrasse, ele gostava de estar xingando nós, xingava nós tanto nome. Já tentou matar minha irmã de faca também, a outra. Por isso que é bom a gente dar entrevista para poder saber o outro lado da versão, como é. Vocês irão voltar na delegacia nessa semana que vem? Tem minha mãe e minha outra irmã para depor lá, delegado daqui para semana que vem, vai intimar elas para poder elas ir. O que é que vocês esperam de tudo isso que está acontecendo? Eu espero que a justiça veja que a minha irmã foi por legítima defesa mesmo. Que ela é uma mãe de família, que sai tudo bem. Em nome do Senhor Jesus, que minha irmã não fique presa não. Agora a reportagem Chico Sabe Tudo vai conversar aqui no Departamento de Polícia Técnica, que fica ao lado da Delegacia de Polícia Civil em Paulo Afonso, no bairro Tancredo Neves 1, com a cunhada do Clécio. O Clécio foi morto, vítima de homicídio. Você acompanhou aí a família falando, as irmãs, sobre a Raquel.
só que eu vou ouvir também a cunhada para ela falar sobre essa matéria que eu fiz lá no bairro Santa Inês, no BTN3 aqui em Paulo Afonso. O que você tem para falar sobre essas declarações que foram ditas pelas irmãs de Raquel? Bom dia. Bom dia. Então, eles falaram a versão dele, né? Do lado de Raquel. Só que a gente também tem a nossa. Eles brigavam muito, os dois bebiam, não era só ele. Eles estão querendo colocar como que ela era uma esposa que vivia em casa sendo agredida constantemente e só ele bebia. Não era assim que funcionava. Os dois bebiam muito, os dois brigavam bastante. E é o seguinte, ele separava dela, ele ia embora para a casa da mãe e ela ligava para ele voltar. O meu questionamento é, como é que uma esposa que se diz constantemente agredida, diariamente, sempre como ela está falando, como a família está alegando, liga para o agressor voltar para casa? A família sabe que eu não estou mentindo. Que isso que eu estou falando é verdade, as coisas dele já estavam na casa da mãe dele, que eles estavam brigados. Só que acontece que toda vez que ele recebia, ele tinha pego seguro e tal, ela ligava querendo uma conciliação. A verdade é essa. Eu não estou dizendo em nenhum momento que ele é santo, que ele era certo. Eu não sei, eu não estava lá. Não sei o que aconteceu, se ela fez para se defender ou o que foi que realmente aconteceu. Mas ela não é totalmente vítima, porque nenhuma vítima vai ligar para o seu agressor voltar para casa. Ninguém faz isso. E ela não era coagida a ficar com ele. Ela sabe que ela não era coagida a ficar com ele. Você sempre via ele? Sim. Eu moro próximo à casa da mãe dele e a gente estava sempre se vendo. Como foi que você ficou sabendo dessa tragédia? Através dos irmãos dele. Aí vocês estão aqui no Departamento de Polícia Técnica, o corpo vai ser liberado hoje? Isso, a gente está na expectativa que sim. A gente veio para fazer essa liberação porque disseram que ia ser liberado hoje. Creio eu que não vai demorar muito mais não agora para ser liberado. Ele vai ser velado aqui em Paulo Afonso? Sim, na residência da mãe. Eles sempre brigavam, como as irmãs falaram na reportagem? Olha, eu ficava sabendo de brigas deles, né? Como eu não morava perto, eu não posso afirmar o que acontecia nessas brigas, né? Porque eu não convivia perto deles. Né? Agora sim, eu sei que ele separava, ia para casa da minha sogra, né, que é a mãe dele, e ela sempre ligava para ele voltar. Não era uma coisa que ela coagia ele, que ele coagia ela, perdão, que ele coagia ela para voltar, não. Ela também ligava para ele voltar. Então, ela não pode só falar horrores dessa relação, né? Você veio prestar algum depoimento aqui na Delegacia de Polícia Civil? Não. Como eu não tinha nada relatado, os fatos que ocorreram lá, porque eu não estava presente, né? Não fui intimada a depor, não. Você concordava com esse relacionamento ou não concordava? Você sempre conversava com ele? Ninguém da família concordava. Porque, como eles brigavam muito, a gente aconselhava muito que eles se separassem, né? Para não terminar nessa tragédia que acabou acontecendo. E como ele era no dia a dia? Uma pessoa normal. Trabalhava. Uma pessoa normal. Agora a reportagem Chico Sabe Tudo vai conversar com o irmão do Clécio, que está chegando aqui agora. Ele está fazendo a liberação do corpo, está assinando alguns papéis. E o que você tem para falar sobre essa tragédia que aconteceu com seu irmão? Olha só, muitas vezes essa tragédia poderia ter sido evitada. Aí o que aconteceu? Muitas vezes eles brigavam bebendo, né? Então, o que acontece? Ela pegou... Muitas vezes eles brigavam, quando ele ia para casa, muitas vezes ela ligava para ele voltar para casa dela. Então, o que acontece? Deveria ser evitada essa briga, essa morte, né? Mas ela, quando ela bebia cachaça, ela endoidava muito. Então, o que acontece? Poderia, sim, ter sido evitada. Seu irmão tinha 31 anos de idade, ele morreu com uma facada no peito, foi isso? Foi, na verdade, com a facada no peito, né, que ela deu. E diz que ele tinha pulado de cima da faca, isso daí é tudo mentira, né, na verdade. Na verdade foi ela que deu mesmo,
Na verdade, ela já vinha guardando raiva dele, né? Então, poderia sim ter sido evitado essa briga, né? Na verdade, ela não é essa pessoa aí que estão dizendo que ela é, né? Quem conhece ela sabe, né? Na verdade, meu irmão era um trabalhador, trabalhava perto de uma empresa aqui. Então, o que acontece? Poderia sim ter sido evitada, como estou falando aqui, né? E estou um pouco sem palavras para falar, entendeu? Um pouco meio abalado ainda. Então é isso aí. Mas você sempre tinha contato com o seu irmão? Sim, tinha sim. Muitas vezes eu vi ali. A última vez que eu vi ele foi ontem, na sexta-feira, né? Lá de frente do mercado, onde eu trabalho. Então, o que acontece? Ele comprou umas roupas pra ela, né? Tal, fez umas compras. E eu acho que nesse momento foi onde eles foram beber, né? Então, na verdade, os dois não poderiam beber, né? Mas aí, ela poderia sim ter evitado. Porque ele ia pra casa, né? Separado. E ela chamava ele. Pena que não... Se tivesse uma quebra-sigilo, vocês iam ver que ela chamando ela. Ele várias vezes pra voltar, né? Então, é isso mesmo. Ela não é inocente, nada disso. Foi liberada sim, mas inocente não é não. Deveria pagar pelo que fez. Ele deixou filhos? Deixou uma menina, mas não com ela. Tem com outra pessoa. Mas ele que sustentava a família dela, sustentava os filhos dela, né? Tudo. Na verdade, ele era bom, ele era uma pessoa melhor do mundo, né? Na verdade, né? Mas infelizmente ele pegou essa pessoa aí que levou nesse caminhão aí que tá hoje, né? Você concordava com esse relacionamento? Não, nunca concordei, né? Muito pelo contrário, eu pedi muito conselho a ele para ele deixar ela, né? Muito conselho mesmo. Pedi muito mesmo, não foi pouco não só eu como minha família toda, né? E sabe quem era a família dela, né? Então, é isso mesmo. Como está nesse exato momento os seus pais, os pais do Clécio? Rapaz, tá todo mundo abalado, entendeu? Porque quem conhece Clécio sabe quem é Clécio. É um trabalhador, nunca mexeu com droga, todo mundo sabe. Quem sabe quem é Clécio sabe quem é ele. Ele é uma pessoa que direito mesmo. Só que infelizmente quando os dois bebiam cachaça, eles viravam bicho, né? Na verdade é essa, né? Então o que acontece? Mas muitas vezes, como eu tô falando, quando eles se separavam, ele ia pra casa da minha mãe e ela ligava todo dia pra ele voltar. Então poderia sim ter evitado por ela. Então ela sim, ela é culpada sim. E você acompanhou essa reportagem que eu fiz aqui no Departamento de Polícia Técnica, que eles não quiseram aparecer nessa entrevista com exclusividade da reportagem Chico Sabe Tudo, e você acompanhou esses relatos aqui no Jornal Primeira Edição. Tiago Nascimento, repórter Chico Sabe Tudo. Primeira Edição. As pessoas comentaram sobre essa matéria aqui, só que não dá tempo de eu ler todos os comentários. Um dos comentários fala o seguinte: a Luzinete Silva: é muito fácil a pessoa julgar, mas vai viver o que essa menina aí viveu, entendeu? É muito fácil a gente que está de fora falar, mas só quem deve saber o que ela sofreu foi ela. Tomara que Deus tome de conta sempre. Tem outros comentários aqui. Eu não vou comentar para as famílias não pensar que eu estou defendendo nem A e nem B. Eu só quero que a justiça seja feita. A Polícia Civil está no caso e novas informações a qualquer momento. O fato é que um homem, ele foi vítima de homicídio lá no bairro Santa Inês, BTN3, aqui em Paulo Afonso. A família está arrasada do Clécio, não é para menos, e vamos aguardar esses novos informes. Eu sempre entro em contato com os delegados e quando eles passam informações para mim, eu passo para vocês que estão acompanhando o jornal Primeira Edição. Agora nós iremos falar de coisa boa, iremos falar do Batista Gás. Se você ainda não comprou o seu gás, peça o seu gás no Batista Gás. Melhor preço, atendimento, 3 pontos para você escolher o que fica
mais próximo da sua residência, temos no Siriema 1, BTN 2 ao lado de Bandara Motos e BTN 3 na Rua Santa Bárbara, por trás da Escola Municipal Georgina. Ligue agora mesmo para esse número que você está visualizando, mande uma mensagem de texto, mande uma mensagem de voz para esse zap que você está vendo aí. O Batista Gás sabe atender bem a sua clientela. Você pode fazer o seu pedido através do aplicativo do Batista. Peça agora mesmo o seu gás. Além do gás, trabalhamos com água mineral, regulador de gás e carvão. Pensou em gás? Pensou no nosso amigo Batista Gás. Vários comentários, como eu falei, está aqui, tanto no Facebook quanto no canal do YouTube. Só que infelizmente o programa é curto, o programa é de 1 hora e eu leio amanhã outros comentários que vocês estão colocando aqui, tá certo? E eu vou ficando por aqui, desejo a você saúde e paz, excelente manhã de segunda-feira, obrigado pela sintonia, obrigado por vocês assistirem a todos os informes que foi colocado aqui, meus amigos da Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, aonde esse programa chegar, eu espero que o seu dia seja mais que abençoado. E eu volto amanhã, você já sabe, temos um compromisso marcado de segunda a sexta-feira, Jornal Primeira Edição. Tchau, tchau, tudo de bom! Você acabou de ouvir Programa Primeira Edição. Programa Primeira Edição. Aqui você ficou sabendo de tudo, com as principais informações. Apresentação: Tiago Nascimento. Até o nosso próximo encontro.